Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monitoria de Algoritmos 1. Eu me chamo Luiz Fernando, sou monitor da disciplina de Algoritmos e Programação 1 e no vídeo de hoje veremos um pouquinho sobre o que são classes e objetos e como definimos ele na linguagem Python. Bem, o que são classes e objetos? Assim como as listas e os dicionários, as classes também são utilizadas para armazenar dados, porém, diferente dos dois primeiros, elas possibilitam um armazenamento mais simples, organizado e elegante. Isso nós já veremos no próximo slide, na definição de cada um. Bom, aqui nos exemplos que estão na linguagem Python, nós temos o seguinte. Aqui, primeiramente, nós temos a lista, né? A gente tem a lista aluno, que ela guarda os dados de um aluno, né? No caso, esse aluno se chama área, aqui seria a nota dele e aqui seria se ele foi aprovado ou não. Porém, só nessa análise que a gente já percebe que fica meio na dedução o que são esses dados. Por exemplo, aqui eu não sei se é o nome, quer dizer, dá para perceber que é o nome, mas por exemplo, aqui esse 10, o que é esse 10? Eu coloquei no intuito de ser a nota, eu sei que é a nota. Só que quem olha, quem nunca viu essa lista, não vai saber. A mesma coisa é esse true aqui. Já no dicionário, a gente já tem uma melhora nisso. A gente tem aqui o dicionário aluno, que assim como a lista guarda os dados de um determinado aluno, né? E nele a gente tem a chave nome e o valor área, que é o nome desse aluno. A mesma coisa a gente tem a chave média, que tem 10, que é o valor atribuído à média, e a chave aprovado, que tem um valor true. Isso já dá uma melhora na nossa organização, no nosso código. E a gente já fica possível identificar. Já no caso das classes e objetos, a gente tem uma elaboração melhor. Por exemplo, a gente aqui, em vez de definir uma estrutura, a gente define uma classe aluno. E dentro dessa classe, a gente tem os chamados atributos, que são, podemos dizer, bem parecidos com as chaves aqui no dicionário. Por exemplo, no dicionário eu tenho a chave nome, que recebe o valor área, que é o nome daquele aluno. Já na classe, a gente tem o atributo nome, que ele vai receber o nome daquele aluno. A mesma coisa vale para média e para aprovado. Bom, a gente pode pontuar a seguinte característica que pode diferenciar bastante o dicionário de classe. É que, por exemplo, imagina nós termos um dicionário com 20 ou mais informações. Ficaria uma estrutura bem grande assim, o que poderia às vezes gerar uma certa confusão na hora da interpretação. Porém, com a classe, todos os termos eles ficam definidos um abaixo do outro. E até o acesso, como vocês podem ver aqui na definição do objeto, tanto a definição da classe como do objeto na linguagem Python, eu vou estar trabalhando mais para frente aqui no vídeo. Mas, bom, basicamente essa parte aqui é a definição da classe e essa parte aqui é a definição do objeto. Primeiro temos que definir a classe para depois definirmos o objeto, né? Mas então, o principal diferencial da classe em relação ao dicionário é isso, que no caso de eu ter 20 valores, eu não vou estar precisando definir todos os 20 de vez, eu posso estar definindo depois só os que eu for utilizar, por conta que na inicialização da classe, que eu vou estar falando também, a gente já tem valores que a gente pode pré-definir e fica muito mais organizado do que com o dicionário. Vocês podem aqui estar achando praticamente a mesma coisa por conta da quantidade de tipo de valores que nós temos, né? No caso aqui a gente só tem nome, média e aprovado. Agora imagina isso com 20, 30 chaves diferentes, atributos diferentes. Então a coisa já complica um pouco. Bom, agora vamos para a definição da classe. Para fazermos uso de uma classe, precisamos antes defini-la. Do mesmo modo também, precisaremos fazer o mesmo com seu objeto, já que a classe propriamente dita serve apenas como mod para ele. Veja bem, aqui eu separei 3 imagens, né? A gente tem aqui o formato de um bolo
e aqui propriamente um bolo de chocolate com cobertura de morango e aqui um bolo de morango com cobertura de chocolate. Beleza? Então, por que eu coloquei em cima desse contorno do bolo classe e nesses outros dois coloridos objetos? Porque é o seguinte, assim como eu falei aqui na definição, que a classe é necessária para termos o objeto, porque o objeto nada mais, nada menos do que a classe preenchida de informações. Porém, a classe é como se fosse um referencial para aquele objeto. O objeto ele acaba se tornando meio que uma cópia da classe, só que com as informações preenchidas. Ou então que nós preencheremos essas informações. É como se fosse um referencial, um tipo de valor. Então, o que é que tiramos disso? Por exemplo, nesse caso, a gente tem a classe bolo e digamos que essa classe ela tem duas características. O tipo do bolo e a cobertura do bolo. Beleza? Beleza. Agora eu criei aqui o objeto 1. Bora chamar bolo 1, esse objeto. E esse objeto, eu vou pegar essas características que tem na classe, os atributos, né, que é cobertura do bolo e tipo do bolo, e vou colocar respectivamente morango e chocolate. Morango para a cobertura e chocolate para o tipo. Esse foi meu primeiro objeto. Fazendo uso dessa mesma classe, eu vou criar o segundo objeto, bolo 2. Esse atributo de cobertura, ele vai ser chocolate, e esse atributo de tipo vai ser morango. Entendeu? Ou seja, fazendo uso da classe, eu defini dois objetos diferentes. Porém, os dois têm a mesma classe em comum, que é a classe bolo. Já se tratando do formato da definição da classe, a gente tem... Vocês até já visualizaram algo parecido na hora que eu estava exemplificando com as outras estruturas de dados. Esse seguinte formato aqui, né? A gente tem a classe, né? E o nome dado à classe, o rótulo. E aqui a gente tem a palavra reservada classe, que é utilizada para definirmos uma classe. Em seguida temos o método construtor, que ele é chamado toda vez que a classe é definida. No caso, toda vez que você define um objeto como pertencente àquela classe. Esse método construtor, ele é chamado. E ele é chamado por conta do método especial init, que recebe no parâmetro self, que é uma variável especial, que ela referencia ao próprio objeto. Ou seja, quando eu vou definir um objeto como pertencente a uma certa classe, esse objeto ele é passado para esse parâmetro self, que a gente faz uso nele nos demais atributos da classe. Atributos, já falando, são essas variáveis que são responsáveis pela chamada dos valores armazenados naquele objeto. E aqui na definição da classe, nós podemos meio que pré-definir valores para esses atributos. No caso, aqui a gente poderia colocar algum valor, por exemplo, um número, um nome, um booleano e assim sucessivamente para os demais atributos. E assim nós temos a definição de uma classe. Aqui temos as partes da definição que eu já citei para vocês no slide anterior, caso vocês queiram estar dando uma conferida. E agora a gente tem um exemplo da própria definição, né? No caso aqui eu fiz da classe aluno, eu criei a classe aluno, né? Aqui a gente chama a palavra reservada class, né? E aqui a gente dá o nome à nossa classe, que vai ser aluno. Seguido temos o método construtor, que é todo esse escopo aqui do def init, né? O método especial init e a variável especial self, que, relembrando, recebe a própria variável que o objeto vai ser atribuído. E aqui a gente tem os atributos, que para esse exemplo eu escolhi nome, média e aprovado. E como valores pré-definidos, eu optei por colocar none, ou seja, ele não tem valores pré-definidos. Mas caso eu quisesse colocar, por exemplo, se eu quisesse colocar que aprovado igual a true, ou seja, todo aluno que eu atribuísse essa classe aluno, ou seja, toda variável que eu atribuísse essa classe aluno, por padrão,
o atributo aprovado seria igual a true. O mesmo vale para nome e média, caso eu também atribuísse aqui já dessa forma pré-definida outros valores. Aí aqui a gente tem, né, que dessa forma a classe aluno passa a ser um tipo de dado e é possível então criar uma variável deste tipo aluno, que faremos na definição do objeto, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui na definição do objeto, nós criamos o objeto atribuindo a ele a classe definida anteriormente e em seguida alteramos os valores de seus respectivos atributos. Bom, vocês lembram na verdade eu vou voltar aqui o slide. Vocês lembram essa classe aqui que nós usamos como exemplo aqui na definição, né? Um modelo de classe, pode-se dizer, né? Bom, tendo em vista esse modelo, a gente vai trabalhar para esse outro exemplo aqui. A gente tem aqui o seguinte, a gente tem uma variável com o nome objeto, o nome que eu dei a minha variável, e ela recebe rótulo, abre e fecha parênteses, como se eu estivesse chamando uma função, né? Só que esse rótulo, vou voltar aqui o slide de novo, esse rótulo é nada mais nada menos do que o nome da classe. Ou seja, a gente chama a classe rótulo, né? E quando a gente faz essa chamada, esse objeto, essa variável objeto, ela vai, ficou até redundante, ela vai se tornar propriamente dito um objeto da classe rótulo. Ou seja, tudo que temos aqui na definição, no método construtor da classe rótulo, ele vai começar a fazer parte do objeto. Porém, lembrando, não vai ser o mesmo, não vai ser, isso aqui não vai fazer, por exemplo, se eu chegar aqui na definição e colocar objeto é igual a rótulo, embaixo eu colocar objeto 1 igual a rótulo, objeto 2 igual a rótulo. Lembra do exemplo dos bolos que eu falei? Então, cada objeto que eu criar, ele vai receber a classe rótulo. Porém, eles não vão compartilhar os valores entre si. Cada objeto é próprio. Cada objeto possui seus próprios valores. Porém, o que eles têm em comum? Eles têm em comum essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura que é definida na construção do objeto. Ou seja, eles vão ter em comum os atributos, mas não os valores do atributo. Cada um vai ter o seu. Só no caso dos valores inicialmente pré-definidos, que eles podem ter valores iguais, mas não o mesmo local de armazenamento, né? Aí, por exemplo, aqui a gente tem os atributos variável 1, variável 2, que pode ser quantos você quiser. E a gente aqui na própria definição do objeto, a gente pode estar alterando esses valores, chamando os atributos. Aqui a gente chama objeto, que é o nome da nossa variável, ponto, variável underline 1, que é o nome do nosso atributo, igual a valor e o valor que eu quero. E assim eu vou estar alterando dentro do meu objeto aquele valor que ele estava antes pré-definido. No caso desse exemplo, estava, se eu não me engano, aqui ó, valor padrão 1. Aí esse valor padrão vai estar passando a ser valor underline 1. E assim para os respectivos casos. E uma observação também é que essa definição do objeto, ele é feito fora do escopo da classe. Lembrando, aqui é o escopo da classe, né? Tudo aqui que está dentro da classe. E aquela definição é feita fora, entendeu? Ou seja, não é necessariamente feita dentro desse mesmo escopo aqui da classe. Ela é feita fora. Como exemplo, nós temos aqui a definição do objeto aluno, né? Vocês lembram a classe aluno que eu tinha criado aqui? Aqui. Classe aluno, né? Ela tem esses três atributos, nome, média e aprovado aqui no método construtor, né? E nós vamos avançar aqui e a gente tem essa mesma classe. Aluno, abre e fecha parênteses, semelhante à chamada de uma função. Ou seja, aluno, a variável que a gente criou, vai receber vai se tornar objeto da classe aluno, né? E aí, por padrão, aluno ele já tem nome, média e aprovado, por padrão.
antes, tipo, nessa primeira linha, depois dessa atribuição, por padrão ele já tem nome, média e aprovado. Só que no caso aqui da nossa classe, se eu chamar, por exemplo, se eu der um print aluno.nome, ele vai printar nome, ele não vai printar nada. Por quê? Porque por padrão eu botei para vir nome. Se eu tivesse colocado aqui Maria e eu desse um print aluno.nome, por padrão ele vem Maria, então ele ia printar Maria na tela, né? E vocês podem observar que aqui eu estou fazendo uso do self para chamar o atributo, né? E já que na definição do objeto eu estou fazendo uso do aluno, que no caso esse aluno ele é passado como argumento, né? Quando a gente faz a chamada do atributo, ou seja, esse aluno o self recebe esse aluno, entendeu? Por isso que tem aquele parâmetro self. E aí no caso aluno aqui, ele é essa própria variável que a gente criou. Por isso que a gente chama que aluno.nome recebe área. Ou seja, dentro daquele atributo nome em aluno, ele vai passar a ser área. A mesma coisa para média e para aprovado. Lembrando que não necessariamente eu preciso alterar todos os atributos de uma vez só. Eu posso estar alterando quando eu quiser esses atributos. Só o fato de eu estar definindo aqui aluno como da classe aluno, eu já tenho esses valores pré-definidos. Só que no caso vai ser aqueles valores que eu coloquei aqui como pré-definição. Existe também uma forma alternativa de inicializar uma classe e um objeto, né? Que é passando como argumento os dados que serão atribuídos a seus respectivos atributos. E como é que faz isso? Bom, a gente tem aqui uma classe que é bem semelhante à classe que a gente utilizou no exemplo. O que muda é que vai ser aqui tanto no método construtor, nos parâmetros, que na definição anterior tinha só o self, agora ele passa a ter tanto self quanto nome, quanto média e aprovado. E indo aqui para a definição do objeto, a gente tem aluno recebe aluno, e aqui a gente passa como argumentos área, 10 e true. Em vez de ser só abre e fecha parênteses. E se vocês pararem para perceber, não tem aquelas três linhas em que a gente chamava os atributos e trocava os valores dentro dele. No caso aqui, na própria definição do objeto, a gente já faz a alteração desses valores, porque eu passei ele aqui como argumentos, recebi como parâmetros. E ó, veja bem, aqui nos atributos, dentro da definição da classe, a gente tem ponto nome igual a nome. Esse nome aqui é essa mesma variável aqui, nome, que vai receber a área, no caso. É o parâmetro que vai receber o argumento área. E a mesma coisa para a média e aprovado. Esse é outro tipo de definição, que uma forma alternativa é que a gente pode estar definindo uma classe e o objeto. Porém, há casos que ele vai ser melhor, há casos que ele não vai ser tão bom assim. Por exemplo, imagina uma classe que tenha 20 atributos e você passar tudo isso em uma função só. Pode ficar meio confuso às vezes. Não necessariamente você precisa ter 20 atributos e passar todos os 20, é claro. Mas, por exemplo, se você for precisar fazer esse preenchimento, às vezes pode ficar meio confuso você passar todos de vez. Bom, gente, é isso. O nosso vídeo sobre o que é e a definição de classes e objetos chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado, que o vídeo possa ter lhe ajudado. O slide ele vai estar aqui na descrição, caso você queira dar uma consultada. E é isso, até a próxima.